Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha o canal Jumozão. Vamos para mais uma análise, algo que nós poderíamos chamar de inovação. Não é bem inovação, mas é uma visão. Você vê aí o título, ó, Excitação de etapas de potência classe AB, uma nova abordagem. Eu procurei entrar em contato com essa pessoa aqui nesse e-mail, mas não houve resposta. Inclusive o meu e-mail foi devolvido porque não encontraram esse endereço. Procurei entrar em contato com o Centro Federal de Educação Tecnológica do Sergipe, também não deram resposta para mim. Procurei saber, porque eu me interessei por esse assunto e não houve reciprocidade. Bem, então o que eu aprendi é fazer as coisas se virar, de não ficar dando uma dependência, botando a culpa nos outros. E eu vou falar desse assunto aqui. Eu deixei esse PDF lá na comunidade. Inclusive logo em cima desse esquema bem aqui, eu deixei esse PDF lá para que você possa analisar. O interessante desse amplificador, inclusive eu montei no Multisim, ele funciona. Só resta saber como é que ele funciona na prática, isso eu ainda não fiz. Como é que a gente monta um amplificador desse. Se você prestar atenção, olha aqui, V1, V2, essas duas tensões aqui, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá, a mãozinha. V1, V2, 90 volts, 4 amperes. 10 de pico. Essas duas tensões aqui, olha. Nos transistores de saída, nós temos 90 mais 90. Tá? Nos transistores excitadores, nós temos uma tensão de 12 volts. Olha só, 250 mA. 12 volts por 250 mA. Então uma tensão muito pequena alimentando os excitadores e uma tensão robusta alimentando os saídas. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é economizar componentes na etapa de excitação. Veja aqui o título. Vamos lá. Excitação de etapas de potência. Então eles não estão abordando a saída, a parte de potência. Eles estão abordando antes. É uma ideia de diminuir o gasto, diminuir a consumo, o consumo da etapa excitadora. Sempre você vai ver a configuração em que, deixa eu mostrar aqui. A etapa excitadora, ela trabalha, tá aqui, na mesma alimentação que a etapa de potência. Olha. Essa aqui é a configuração padrão que a gente conhece, né? Inclusive há circuitos que promovem uma fonte adicional para a etapa de excitação, para que ela dê mais tensão e essa tensão possa ultrapassar, vencer a barreira de depressão e se expressar no alto-falante, na carga. Você sabe que a etapa de saída, o ganho dela é unitário. Geralmente, né, existem algumas variações, mas o ganho da etapa de saída, quando você está trabalhando com um único transistor e ele não é Darlington, o ganho dela é unitário, ou seja, a tensão que acontecer aqui para cá, essa tensão se manifestará no alto-falante, tá? Então não há ganho, não há amplificação de tensão pela etapa de saída, há amplificação de corrente. Por isso, opta-se em que se alcance mais tensão na excitação para que essa tensão se manifeste aqui, porque sabe-se que não vai haver amplificação de tensão na etapa de saída. O problema é que nesse modelo você precisa colocar excitadores capazes, excitadores de certa potência, porque eles trabalharão no crítico, eles trabalharão com tensões altas. As tensões que deveriam ser altas apenas nos saídas, elas estarão também nos excitadores. Aí você tem que colocar transistores com datasheet que tem uma margem mais expressiva para todos os lados. Pois bem, então geram certos inconvenientes e que a indústria atualmente ela prefere conviver com ele. A sugestão desse esquema desse professor aqui, eu procurei ele, sabe, querido, para discutir o assunto. Eu procurei para a gente poder. Eu até pedi ajuda para pessoas aqui do YouTube. Eu dei uma mensagem, né, mas parece que não houve nem resposta, ou a pessoa não leu, eu não sei. Mas eu procurei pessoas aqui do YouTube que para a gente desenvolver esse amplificador, para a gente estudá-lo,
mas não houve interesse nessa matéria. Então a gente tem que se virar, não ficar botando a culpa nos outros. Isso é que eu aprendi, de a gente dar um jeito. Se você não tem ajuda, então faça com a força que você tem. Então a força que eu tenho é essa, estamos aqui desenvolvendo. Bem, essa configuração aqui funciona e é o que está na atualidade. A proposta desse engenheiro elétrico, ele é engenheiro elétrico, esse Francisco Jansen, é o seguinte: no lugar de utilizar a mesma fonte dos transistores de saída, fazer uma fonte para a etapa de excitação, fonte essa que simplesmente seja o suficiente para romper a barreira de depressão da etapa de excitação, de potência. Entende isso? Você transformará esse amplificador de tensão, que são as configurações padrão que nós temos, em um amplificador de corrente. Interessante isso, né? Vamos aqui, vamos lá para o circuito direto. Veja aqui, se você prestar atenção, esse componente aqui, eles estão referenciados por uma tensão baixa, olha, 12 volts aqui, 12 volts aqui, mais e menos 12 volts. Aí o que acontece? Essa tensão é suficiente para que haja ruptura aqui, ó, da barreira de depressão, de base para coletor, e assim apresentasse a energia na base do transistor de saída. Então, de amplificador de tensão, ele passa a ser um amplificador de corrente. Essa corrente será suficiente para excitar o transistor, e aí a tensão elevada que tem aqui se disporá e se apresentará na carga. Agora, a referência de GND para esse novo arranjo aqui, ela é daqui, ó. Ela vem daqui, ó, da fonte menor. Esses transistores, os transistores de saída, não são referenciados pelo GND. Inclusive esse ponto aqui, ele passa a ser flutuante. O ponto de referência, perdão, o ponto de referência dos saídas passa a ser flutuante. Olha onde ele está, bem aqui, ó. Você vê que esse 0 volts não se conecta a esse 0 volts, a não ser e tão somente pela carga, ó. A conexão deles é pela carga. A parte flutuante que é jogada para o circuito de entrada é a realimentação negativa. Rapidamente, eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas é bom você já ficar sabendo. No amplificador diferencial, você tem um amplificador de transcondutância. Por quê? Porque ele recebe referência de tensões aqui, ó, nas duas entradas, referência de tensão, e transforma essa referência numa corrente. Entendeu? E essa corrente, nos amplificadores que são padronizados, classe AB, será transformada em uma tensão, e essa tensão será transformada numa corrente. Nesse caso aqui, você tem o amplificador de corrente, que é o diferencial, enviando corrente para o outro amplificador de corrente, que aí jogará energia para um amplificador de tensão. Entendeu? É interessante esse arranjo, porque ele se desvincula o 0 volts dos transistores de saída em relação ao 0 volts da etapa de excitação. Isso traz vantagens e desvantagens, como qualquer circuito. Agora, eu estou procurando entender, eu tenho pesquisado, porque a indústria ela não se interessou por isso aqui. Eu montei esse circuito, deixa eu mostrar aqui para você, ele está aqui, ó. Eu montei esse circuito, olha, e ele está funcionando. A minha proposta é, futuramente, talvez não demore muito, eu vou montar isso aqui numa placa. E eu quero ver o comportamento dele, eu quero ver a dissipação térmica, eu quero ver como é que ele se comporta no Vera, na situação mesmo acontecendo. Eu fiz um adicionamento aqui, porque eu percebi uma pequena assimetria aqui na forma de onda. Deixa eu energizar ele aqui. Está energizado. Eu percebi uma pequena assimetria aqui, ó, entre o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Aí eu fiz algumas modificações para igualar, para equalizar esses picos da forma de onda. Se você vai ver aqui no PDF, deixa eu colocar ele, minimizar para que a gente possa ver aqui o tamanho dele, mas eu tenho que aumentá-lo, né? Vamos aqui, vamos deixar aqui 125%, tá ótimo. Veja aqui, aqui você não vê um resistor que liga os dois emissores. Eu acrescentei esse resistor bem aqui e majorei ele em 2K2. Então o circuito funciona, querido. E qual é a vantagem? É
a diminuição de transistores de grande área de segurança de operação. Não precisam ser um BD, um Darlington comum aqui pode ser usado. Por que Darlington aqui, ó? Você percebeu? Ele sugere um transistor comum, mas ele diz, dependendo da tensão de alimentação e de outras variantes, é interessante que esse transistor aqui seja um Darlington, tá? Esse aqui é a fonte de corrente constante para o amplificador, que seria amplificador de tensão na configuração tradicional. No caso aqui, ele é um amplificador de corrente também. Então isso aqui é apenas a fonte de corrente constante para ele. Aí, ele sugere Darlington para quê? Para evitar que haja mais tendência em que um semiciclo seja amplificado mais que o outro, para oferecer bastante corrente para a etapa de saída. Então você vê amplificador de corrente, amplificador de corrente, amplificador de tensão. É interessante, né? Eu trouxe essas informações para a gente saber que existem pessoas trabalhando para inovar o classe AB. É o classe AB. Agora eu vou continuar pesquisando para saber por que isso não progrediu, por que não foi adiante. Não sei se a ideia é original deixa eu ver aqui, dessas pessoas aqui, dessa universidade, ou se é algo que já está há muito tempo e eu quero saber qual é o defeito. Eu estou pesquisando para saber qual é a anomalia, a dificuldade que isso. Você pode colocar um BD 677, dependendo da forma como você desenhar NPN ou PNP, para fazer a etapa de excitação do outro. São dois amplificadores de corrente, ó. Amplificador de corrente, aí você tem a tensão amplificada aqui. Uma vantagem é quando você diminui a quantidade de circuitos que vão de estágio em estágio, você diminui a possibilidade de oscilação, você diminui a possibilidade de distorção. Claro que eu estou falando das vantagens. As desvantagens eu não estou identificando. A simplicidade do circuito, ela de certa forma até assusta a gente, que é simples demais para funcionar tão bem. E eu quero anotar para você, futuramente eu pretendo montar isso aqui, tá? Montar na prática, assim. Aqui ele está no multisim, e o multisim geralmente a gente fica tranquilo que dá tudo certo, né? Agora quando vai para a placa a coisa muda de figura. Tá bom, querido? É algo curioso que eu disse que ia falar. E é importante você saber que existe isso. Você pode colocar transistores excitadores de menor área de segurança, porque você precisa apenas de uma tensão para fazer a ruptura da barreira de depressão de base emissor. Nesse caso aqui, ó, base emissor, base emissor. É importante anotar, é importante te aprender, desenvolver, não ficar naquela mesmice, sempre querer crescer, sempre querer avançar, que isso vai expandindo o nosso conhecimento. Boa sorte!